tarde. Graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé. Boa tarde você que está em casa nos assistindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo você que está pela primeira vez, você que está retornando depois de algum tempo. Fique à vontade. Peço que você abra sua Bíblia em Salmos 100. Livro de Salmos, número 100. Amém? Salmo 100, verso 1 diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Amém. Glória a Deus. Te convido a glorificar o Senhor, o nosso Deus. Nós somos o seu povo, com alegria, com louvores. Não posso ver através da sua máscara, mas creio que você está dando um sorriso. Para louvarmos ao Senhor com alegria, com gratidão, pelo seu cuidado para conosco. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Entrar na presença do Senhor. Dedicar esse momento de comunhão com os nossos irmãos. A ouvir a voz do Senhor mais uma vez, mais uma semana, sermos alimentados, fortalecidos pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma semana, Pai, por mais um tempo em que nós podemos ver a sua mão estendida sobre nós, em que nós podemos sentir o seu carinho, o seu cuidado para com cada um dos seus filhos e nossas famílias. Nós te agradecemos e te louvamos. Queremos dedicar mais esse culto, Senhor, de ação de graças a Ti, com os nossos corações alegres, independente das circunstâncias que estejamos passando, Pai. Nesse momento, os nossos corações se alegram, pois nós sabemos que temos um Deus forte, poderoso, cuidador, misericordioso, rico em graça, em salvação, em livramento para todos os seus filhos. Por isso nós nos alegramos. Diga: eu me alegro, Senhor, por um Deus tão bom, tão forte, tão amável, tão carinhoso, que se preocupa, se inclina para cada um dos seus filhos. Graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade de ouvirmos a sua voz. Por isso te pedimos, fala aos nossos corações. Diga: fala ao meu coração, Pai. Do início ao fim deste culto, do início ao fim de tudo que for feito aqui, ó Deus, as portas do meu coração estão abertas para receber mais uma vez a sua semente e que ela gere bons frutos, frutos poderosos de vida, de salvação e de transformação, Pai, através das nossas vidas, através da vida de cada um. Os nossos ouvidos e corações estão abertos, por isso fale, Espírito Santo, caminhe entre nós e fala com cada um de nós. Estamos ansiosos por ouvir a sua voz, o seu mover, o seu manifestar em cada um de nós. Caso esteja alguém vindo para cá, te pedimos também, Pai, traga em paz e segurança, livrando de todo mal, para juntos celebrarmos o seu nome, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, te louvamos e aplaudimos o seu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, muito bom revê-los, e a saudade é sempre grande, né? Então, quando nós
participamos de um momento como esse, você que está em casa ainda se cuidando, se protegendo, saiba que tem outras pessoas aqui que estão nos visitando e nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que a saúde de todos sejam preservadas. É um tempo muito delicado, ainda estamos orando e confiando nos órgãos de saúde, da ciência, para que a gente possa sair desse tempo difícil. Enquanto não acontece, nós enchemos nosso coração de paz, de alegria e confortamos isso na expressão da comunhão. Que o Senhor possa falar com as nossas vidas nesse tempo e que você possa adorar ao Senhor através das canções. É tempo de oração e é tempo de canção. Cante juntos, né? Cantemos juntos com um cântico de esperança para os nossos corações. Amém? Dias melhores? Te exaltamos, Deus. Que esse canto seja uma poesia de esperança aos nossos corações. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando diz dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Para sempre. Lororô, lororô. Para sempre. Essa canção em forma de poesia
tomou os nossos corações nesses tempos em que nós atravessamos, de tantas dificuldades, ainda que ela não tinha uma expressão voltada à espiritualidade, ela acabou vindo ao nosso encontro num canto como de esperança, para um novo olhar, para uma nova percepção da vida, entendendo também as nossas fragilidades, entendendo também as nossas incapacidades de perceber o dia mal e as situações que são adversas que aparecem de repente. Então, é necessário e urgente para nós encher o coração de esperança para que nós possamos passar adiante as adversidades e os tempos difíceis. A nossa esperança, graças a Deus, está no Senhor. E o Senhor que nos fortalece, nos dá, Senhor, essa capacitação de fé para atravessar esse tempo. Amém? E vamos juntos, em nome de Jesus. Amém? Te exaltamos, Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A sua bondade, Senhor, para todo sempre. A nossa esperança e a nossa fé em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos como um coral. Continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, sendo Deus. Te exaltamos, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa casa de oração, por cada uma dessas vidas, por cada uma dessas famílias, pelas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor, em suas casas, que todas elas sejam impactadas pelo seu amor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Graças a Deus. Podem se sentar, fiquem à vontade. Na sua cadeira tem os envelopes para que você possa fazer as suas contribuições, ou se você está em casa, você pode ativar isso a partir do QR Code que vai aparecer na sua tela. Faça isso com gratidão. A casa ela precisa mesmo de ajuda para se manter, e também para as nossas redes de assistência, que elas possam chegar a todas as famílias, como nós temos colhido, e com muita alegria, né? Graças às cestas básicas, mais de 70 famílias acolhidas, cobertor, roupas,
muitas coisas acontecendo, e isso só acontece graças à participação e à contribuição de todos. Amém? Muito bem. Muito bem. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um dia especial na presença do Senhor, mais um dia para que nós possamos nos encontrar e refletir à luz dos textos bíblicos, dos ensinamentos que Deus pode trazer para cada um de nós. Então, eu peço já de antemão que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, ou desculpe, 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 18. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Você pode procurar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou nos acompanhar aí na tela também. No versículo 18, diz assim: Um menino cresceu e certo dia foi encontrar o seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Agora pule para o verso 25, que diz assim: Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, lá no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: Está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? E respondeu a Geazi: Está tudo bem. Até aí. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos e exaltamos o seu nome por mais esse tempo, mais esse momento. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor falou através das canções. Use, Senhor, as nossas vidas, tanto no ouvir quanto no falar. Que não sejamos nós, mas que seja o próprio Espírito agindo, falando através de nós. Use-nos, Pai, nos dando a capacitação e a sabedoria de compreender a sua palavra. E essa compreensão seja fator real,
para as atividades do nosso cotidiano. Que nós possamos sair daqui, desse lugar, ao final dessa mensagem, diferente de como entramos e iniciamos. Ajuda-nos, esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a vida não é fácil. Essas foram as frases. Na verdade, essa foi a frase que eu repeti em todos os momentos que nós iniciamos esta série, essa minissérie de pregações que eu fiz nos últimos domingos. Escolhi um tema no sentido de fazer com que vocês não desistam, que vocês continuem, que vocês permaneçam, para que vocês se levantem, ergam a sua estatura, erga a sua cabeça, avance o seu olhar. O desejo do meu coração nessa mensagem é trazer algumas informações para que vocês possam olhar a vida numa nova perspectiva. E para falar sobre isso, eu preciso, para falar, desejar que você tenha uma nova postura, eu preciso falar a real. E a real é dizer que a vida não é fácil. A real é dizer que ninguém passa pela vida sem sofrer. Ninguém passa pela vida imune à dor e o sofrimento. Então essa é a real. Isso é que eu preciso dizer para você. Talvez as pessoas tentam camuflar essa expressão como se todo mundo passasse, ou se tivesse uma parcela de seres humanos que conseguissem passar pela vida sem nenhum tipo de sofrimento. E não é verdade. Todo mundo passa por um tipo de sofrimento, todo mundo passa por um tipo de dor, todo mundo passa por um tipo de dificuldade. E se nós entendemos isso, entendemos que não estamos imunes ao sofrimento, entendemos que não estamos isentos a qualquer tipo de dor, nós precisamos aprender a tomar um novo tipo de atitude. Tomar uma atitude para com o sofrimento, para com o dia mau. E essas atitudes exigem de nós algumas respostas. E eu me coloquei nesse desafio de elaborar algumas respostas que nós poderíamos dar diante das dificuldades e dos sofrimentos que nos afrontam, que aparecem para nós. E a primeira resposta que eu dei, se você se lembra, lá no início da série, foi a resposta de não permanecer num status de negação para com o sofrimento. Ou seja, negar a realidade para nós é um fator muito perigoso. Ou seja, estamos passando por uma tormenta, estamos passando por um dia mau, estamos passando por dificuldade. Olhar essa situação e negar essa situação nos coloca num grande risco. Porque quando você passa por uma dificuldade, não adianta olhar para ela e falar assim, não, isso não está acontecendo. Ainda que seja mais dolorosa, como eu usei um exemplo, quando eu bateram no meu carro, sofri um acidente e aí me vi dentro daquele prejuízo em várias instâncias. E aquilo, quando eu olhei para aquela situação, eu falei, não estou passando por isso, eu não estou passando por isso, eu não estou passando por isso. Mas eu estava passando. Era real, era verdade. Então dizer que eu não estava é só uma mentira que eu estava querendo colocar na minha consciência, uma inverdade. Então nós precisamos olhar os fatos e enxergar a vida como ela é. E quando passamos por uma dificuldade ou por um tipo de sofrimento, olhar e tentar examinar a instância dele, a dificuldade, para que nós possamos avançar o nosso olhar. Então negar os fatos pode nos colocar em grandes riscos. Por exemplo, dizer que essa situação que nós estamos passando é só uma gripezinha, como o nosso presidente disse, foi muito perigoso. Mais de 100 mil mortes. Já no nosso país e no mundo inteiro. Então não dá para negar que é uma coisinha simples. Não, é uma coisa muito, muito mais perigosa, tenebrosa, que nos afronta e não dá para a gente tirar assim como se fosse uma coisa simples. Por isso que nós precisamos de responsabilidade para nos proteger, para conduzir o nosso cotidiano, cuidando da nossa saúde e das pessoas que estão à nossa volta. Há muitas posturas que precisam e exigem de nós um certo amadurecimento para a experiência. Principalmente quando ela se dá dentro do ambiente da dificuldade. Essa primeira resposta
de não se relacionar dentro de um ponto de vista de negação, para nós é necessária. A segunda resposta seria em relação à nossa fé. E tentar alimentar a nossa consciência percebendo como funcionam os mecanismos da nossa experiência de fé. Como que nós nos apresentamos como gente de fé, como mulher de fé, como homem de fé. Porque nós podemos usar um mecanismo de fé dentro do campo da ficção, da fantasia, de uma experiência em que eu vou bater os meus tambores, vou fazer os meus barulhos, vou subir no monte, vou fazer os meus gritos, vou fazer todos os meus movimentos para que uma grande experiência mágica aconteça e transforme o meu cotidiano. Como se Deus fosse um grande mágico que ele, ao estalar os dedos, mudasse toda a realidade. Mas não, nós precisamos entender que a fé que é aplicada no nosso cotidiano, na nossa experiência, precisa ser experimentada na vida real. Entendendo que não é um Deus que está ao nosso serviço, mas olhar para Deus como um Deus que quer experimentar o cotidiano ao nosso lado. Então, nossa experiência não é olhar para Deus como Ele sendo um instrumento para nos ajudar. Não, a caminhada da nossa relação com Ele faz com que a elaboração das nossas experiências sejam transformadoras. Então, nós não queremos desenvolver uma espiritualidade em que Deus está ao nosso serviço. Pelo contrário, se nós entendemos que somos servos de Deus, quem está ao serviço do Senhor somos nós. E diante desse serviço, é a experiência que Ele sugere para nós, a experiência da relação. Porque Ele não nos chama para ser servos, no sentido de empregados, escravos, mas sermos amigos. Então esse exercício de servidão a Deus é o exercício da amizade, que nós vamos elaborando a partir da experiência cotidiana com Ele. Nas nossas conversas, nos nossos devocionais, na nossa forma de oração e nas nossas práticas cotidianas, em como nós respeitamos o nosso corpo, como nós respeitamos os nossos olhares, as nossas relações. Tudo isso faz parte da experiência da relação que está sendo construída com Deus. Por isso que uma pessoa que fala que é de Deus, ela precisa necessariamente aplicar essa experiência de Deus nas suas práticas relacionais. Ou seja, não dá para uma pessoa dizer eu sou de Deus e ter práticas absurdas como nós estamos vendo nos noticiários semanais. E é vergonhoso. Se você acompanha o noticiário e tem visto as notícias que recebemos, nós temos relatos de pessoas que se dizem pastoras, pastores, padres, que estão nos noticiários policiais. E essas pessoas se diziam de Deus, mas estão fazendo atos de corrupção e atos até mais terríveis, como nós nunca imaginaríamos. Que responsabilidade essas pessoas têm em dizer que são de Deus, sendo que os seus atos não correspondem com a atitude que o próprio Cristo nos ensinou. Então, ser cristão transcende a fala, transcende as palavras, aplica-se nas nossas práticas cotidianas. Senão, a gente só vai ser... É até engraçado, né? Porque a gente está num momento usando máscara, tem que usar máscara, mas a máscara é para proteger da saúde. O pior é quando uma pessoa coloca uma máscara social, religiosa, querendo mostrar uma coisa que ela não é. E a nossa espiritualidade nos exige uma face de verdade, para que seja construída em nossas vidas, em nosso coração e a partir das nossas relações, gente de caráter. Porque o melhor caráter a se seguir é o caráter de Deus. Amém? E aí essa resposta, né, da fé acaba sendo respondida no sentido de que a nossa fé é a maneira como a gente vive. A nossa fé também é a maneira como nós enfrentamos os problemas, como nós enfrentamos o dia mau. A nossa fé corresponde como nós olhamos as dificuldades e como nós nos colocamos diante dela. Mostramos se somos frágeis por conta do nosso afastamento de Deus ou se estamos fortes para atravessar os tempos difíceis, porque entendemos que Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, produzindo vida, capacitação, esperança, força, para que você não desista.
para que você continue, para que você permaneça. Porque esse é o sonho de Deus. Ele nos apresentou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E é no caminho que a experiência de fé é transformadora. Porque é no caminho que nós nos relacionamos com Ele e experimentamos um pouquinho mais, um dia a mais do seu caráter, das suas características espirituais e extraordinárias. Então, Deus nos propõe um novo comportamento. É a partir da fé que o nosso comportamento é provado. É a partir da fé que nós também experimentamos a vida no caminho. Então, quer queira o dia esteja bom, quer queira o dia esteja mal, você, na disposição da vida, vai se perceber em nenhum momento sozinho, porque Deus está contigo. Por isso que nós precisamos dessa fé e por isso que nós precisamos do relacionamento com Deus a partir do desenvolvimento desse bom caráter de Deus. Porque se nós estivermos num tempo muito bom, tranquilo, né, um tempo de qualidade, você precisa de fé e você precisa de Deus. Porque senão você pode, nesse tempo bom que você está vivendo, virar uma pessoa arrogante, prepotente. E às vezes até um mau caráter, porque quando você não percebe a dor e o sofrimento do próximo, você está desalinhado. Vai precisar fazer uma sintonia fina. E aí só as pessoas mais velhas vão entender o que é sintonia fina. Né? Mas fazer uma conexão mais precisa, para que nós possamos experimentar a vida dentro de uma experiência mais realista, né? Porque é isso que Deus quer trazer para cada um de nós. A terceira resposta, nós falamos no domingo passado, que foi a relação da paz. Uma pequena palavra, mas tão desejada e tão procurada, tão necessária para a nossa vida. Precisamos de paz. Mas que tipo de paz nós, de fato, estamos buscando? É a paz que os livros estão trazendo para nós, os livros de autoajuda, em que você tem que fazer vários passos lá para você conseguir uma paz? A paz é a paz que você sente quando você foi para uma grande viagem? É a paz de um grande evento, uma grande festa? A paz é só da roda de amigos? A paz é de uma bebedeira entre amigos? A paz é de algum elemento, de alguma droga, de algum tipo de aditivo que você usou e você falou, eu experimentei a paz? Será que é esse tipo de paz que Deus está trazendo para nós? Obviamente que não. Então, a paz da qual Ele nos apresenta, a paz que eu quero apresentar para vocês, é a paz que o próprio Jesus nos proporciona. Ou seja, a partir do momento que nós experimentamos a paz, entendemos que essa paz que experimentamos, ela foi providenciada por Cristo Jesus na sua história. Porque foi em Cristo Jesus que nós experimentamos o amor, que nós conhecemos o perdão, a tolerância. Foi em Cristo Jesus que nós tivemos a oportunidade de experimentar e conhecer o que é a compaixão. Foi em Cristo Jesus que nós tivemos a oportunidade de conhecer de fato o que é ser bom, como nós cantamos aqui, a bondade de Deus, a paciência de Deus, a verdade de Deus. E aí damos mais um salto. Eu sou o caminho e a verdade. Nessa experiência, nós respondemos à paz dentro do campo da verdade. Um Deus que se apresenta para nós trazendo não uma paz plástica artificial, mas Ele quer trazer para nós uma paz real. E essa paz real, ela transcende, ela se mostra dentro dessa experiência do amor, da compaixão, do perdão, né? Dessa bondade, desse exercício de verdade e de paciência, né? Que acontece dentro e no meio das nossas relações. A paz de Jesus é aquela que traz para nós a consciência da realidade. E a paz de Jesus é aquela que também nos encoraja para enfrentar o dia mal. A paz de Jesus é aquela que nos dá a coragem também de encarar as dificuldades, mas entender que essa paz ela foi encarnada em nós. E aí eu acabei apelidando, né, essa experiência de paz encarnada. O que é uma paz encarnada? É uma paz dentro de nós. E uma paz manifesta dentro dos nossos posicionamentos, da nossa experiência, da nossa capacitação do cotidiano.
E um dos exemplos que eu trouxe na semana passada, quando eu falava de paz encarnada, era a relação, por exemplo, dos profissionais da saúde. Isso é um exemplo de paz encarnada. Gente que está dedicando a sua vida para salvar outras vidas. Os profissionais da ciência que estão lutando com todas as suas sabedorias, colocando em prática para conseguir, né, a imunidade desse vírus. Isso é paz encarnada. Ou seja, a paz encarnada ela não acontece só dentro da igreja, não só no seio da comunidade, e não somente dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, mas ela acontece também em vários campos da sociedade. Por exemplo, nesse exato momento, em algum lugar do Brasil, há uma pessoa varrendo uma calçada. Ela é um tipo de paz encarnada, porque ela está cuidando também da saúde e da qualidade de vida de outras pessoas, inclusive dela. Eu lembro de uma história que eu ouvi de um homem que consertava bueiros. E ele, quando fazia o conserto dos bueiros, ele fazia com a maior dedicação da vida dele. E aí ele fazia os detalhes e as conexões, a limpeza daquele bueiro. E quando chegou no final da tarde, um dos amigos dele olhou e falou assim: ô rapaz, vamos embora, já acabou o dia. Né? Ele, não, peraí, eu já estou terminando os últimos detalhes e tal. E aí, de repente, aquela dedicação, ele finalizando. E aí uma das pessoas, observando aquele cuidado e aquela dedicação daquele moço que fazia bueiros, conserto de bueiros nas ruas, uma pessoa falou assim: cara, por que você se dedica tanto, assim, com tanto capricho, por uma coisa que muita gente nem vai ver, nem vai perceber? Aí ele falou: não, porque quando eu chego em casa, eu faço uma oração para o meu Deus. Eu digo para ele: aqui está o melhor que eu pude fazer para o meu trabalho e, obviamente, para a sociedade, porque ali ele trabalha dentro de uma rede de saneamento básico. Ele está ajudando outras pessoas, ainda que essas pessoas não estão visibilizando essa experiência, né? Deus está. E essa experiência está trazendo benefício para outros à sua volta. Então, tem muitas coisas que você faz, talvez, que você acha: poxa, será que tem sentido eu fazer essas coisas? Saiba que tem sim, tem sentido. Mas será que, poxa, eu estou com todo esse esforço e essa dedicação que eu faço, poxa, ninguém vê. Não, Deus está vendo. E Ele aprova com qualidade, com carinho, com afeto, porque é dentro dessa experiência de relação que nós não ficamos desamparados até mesmo nos elogios. Porque sabia que Deus te elogia quando você faz algo bom? Sabia que Deus te presenteia quando você faz algo bom? Sabia que você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhor? Sabia que você recebe até um apelido celestial? E o apelido é cristão. Se existe um privilégio para cada um de nós, é ser chamado de cristão. Sabe qual o significado da palavra cristão? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Porque Deus quer, de fato, fazer com que as nossas vidas sejam tão transformadoras que nós possamos, de fato, sermos pequenos cristos aqui na Terra. E que isso seja transcendente na nossa experiência de vida. A paz de Jesus é aquela que nos dá a consciência da realidade, e a paz de Jesus é aquela que é encarnada na nossa vida e na nossa experiência de relação. Paz encarnada, amor encarnado. Repita comigo: paz encarnada, amor encarnado. Gente com a paz do Senhor é gente com o amor de Deus no seu coração e na sua vida. Então, paz encarnada é gente que ama. E aí é a minha última chave para essa série, né? Por isso que estamos terminando hoje essa série, porque eu falei, nada melhor do que, nesse salto da paz encarnada, encontrar um amor encarnado. E esse amor encarnado, ele se desenvolve dentro de experiências como essa que nós acabamos de ler. No livro de 2 Reis, apresenta-se para nós a experiência de um profeta que foi muito bem recebido por essa mulher, por essa sunamita. E ele, tentando retribuir o bem que ela fez,
começou a examinar a vida dela. E perguntou até, o que falta para você? Para que eu possa, sei lá, te dar, te presentear. E ele examinando a vida dela, ela era casada e não tinha filhos. E ele fez uma profecia na vida daquela mulher. Só que era uma mulher que tinha uma idade avançada. Já era uma senhora. E ele disse que ela teria um filho. E essa realidade, essa profecia se confirmou. Ela disse, olha, não me encha de esperança, porque meu marido já é velho, eu já sou velha, é quase impossível. E ele falou, não, você será presenteada com uma criança. E aquela mulher engravida. Aquele filho nasce. E nasce saudável, na experiência, tanto é que o primeiro relato que nós lemos, ele está trabalhando com o pai. Só que passados anos, acontece uma tragédia. Esse menino começa a sentir uma forte dor de cabeça, a Bíblia não relata o que é que aconteceu, mas ele estava com a cabeça com fortes dores. O pai dele fala para o servo levar esse menino até a mãe cuida dele até o meio-dia, né, daquela criança, até que aquela criança morre. E essa experiência de sofrimento foi posta na vida de uma mulher justa, sabe? Uma mulher que não tinha não tinha nada a se reparar. E ela estava passando por um tempo difícil. Naquele momento, o que ela fez? Ela correu ao encontro do profeta, daquele homem de Deus que um dia profetizou uma vida especial para ela. Ela foi ao encontro do profeta Eliseu. E quando ela chega próximo da casa do profeta Eliseu, ele avista e ele fala, é a sunamita. E aí ele pede para o seu servo correr na frente para interpelar ela com algumas perguntas, né? Dizendo assim, como é que você está? Como seu marido está? E o seu filho como está? Irmãos, amor encarnado é solidariedade. Amor encarnado é empatia. Amor encarnado é essa capacidade de Deus chegar a mim e a você e fazer uma pergunta que, a primeiro momento, talvez você fala, Deus sabe de todas as coisas, porque Ele me pergunta isso. Mas sabe que a relação, ela é parte dessas perguntas. Por exemplo, se alguém chega aqui com um olhar triste, antes de eu falar, você está triste? Eu vou falar, como você está? E da mesma forma Deus faz conosco. Quando Ele nos encontra, Ele quer trazer essas perguntas, como em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, que Ele diz, corra ao encontro dela e faça essas perguntas. Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido e com o seu filho? A pergunta que eu gostaria de pensar nessa noite é, como é que você está? E não é a pergunta do Rafael, é a pergunta de Deus para a sua vida. Porque Deus está interessado em saber como é que o seu coração está. Como é que você está. Como é que a sua família está. Como é que a sua vida, seus negócios, os seus sonhos, os seus planos, como é que você está. Porque é nessa experiência que se dá a oportunidade da solidariedade de Deus para com cada um de nós. E é nessa experiência que também se dá a empatia de Deus. Amor encarnado é coração batendo um com o outro. Amor encarnado é quando você abraça alguém assim. Você já abraçou alguém forte que você sente o coração dela? Que parece que os corações meio que batem junto assim. Essa é a experiência da empatia. E Deus quer que nós experimentamos essa realidade. Deus quer fazer com que essa relação seja tão intensa, tão profunda, a ponto de você conseguir abraçar, sentir o coração de Deus e Deus sentir o seu coração.
Porque é nessa experiência de conexão com Deus que nós somos restaurados, que nós somos transformados, que nós somos curados, que nós somos vivificados. É o coração de Deus no nosso coração. E abrindo um parênteses aqui, Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Você se recorda? Essa frase, o homem segundo o coração de Deus, nas traduções do hebraico, nas traduções bíblicas, eles vão dizer que o homem segundo o coração de Deus é o homem que o coração bate no mesmo tom que o coração de Deus bate. Não é bonito isso? Poético, né? Lindo. O homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, tem essa mesma pulsação. Ou seja, do jeito que Deus ama, Ele também ama, ela também ama. Do jeito que Deus se entrega, ela também se entrega, Ele também se entrega. Do jeito que Deus se solidariza, assim acontece. Essa é a experiência de um coração humano batendo junto com o coração de Deus. É a hora que nós, de fato, permitimos aquilo que aconteceu com o próprio Jesus quando, nos momentos que antecedia a sua morte. Ele estava orando, seus discípulos dormindo, e não dá para imaginar o sofrimento que ele sentia ao saber que ele iria morrer crucificado da forma mais cruel que um ser humano poderia experimentar. Não dá para imaginar o sofrimento e a dor de Jesus naquele momento, em que ele chega a dizer, Pai, Mateus 26, 39, ele diz, afasta de mim esse cálice. Se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Aquilo que está no seu coração, porque o que me interessa é a sua vontade. Eu estou sofrendo, eu estou nesse estado de sofrimento e de dor, mas eu não quero que nada seja feito sem que seja a sua vontade. Porque a vontade de Deus naquele momento de sofrimento de Jesus era que o amor prevalecesse e que a vida de Deus mergulhasse na morte da humanidade, resgatando a humanidade da morte para a vida, e uma vida eterna, uma vida de qualidade, uma vida que transcende essa vida natural da qual nós estamos vivendo, porque Deus está falando de vida completa, vida cheia, vida eterna. É essa vida que Ele nos oferece. Então esse sofrimento terreno, humano que nós sentimos na pele, haverá um dia que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, nós dedicamos a nossa vida para projetos de amor, de compaixão, de perdão, de solidariedade, de afeto. É nessas experiências que nós vamos sendo, de fato, transformados para um tempo novo pelo qual Deus tem nos apontado. Amém, meus irmãos? Então, se há uma experiência para ser vivida hoje, no agora, é um abraço forte de Deus em cada um de nós. Um abraço tão forte e tão transcendente que o coração dele bate com o nosso coração. E faz coisas extraordinárias na nossa vida, inclusive curando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso estado emocional, físico, curando as nossas relações, a nossa família, curando seres e pessoas. Seres e pessoas, Rafa, por que você está dizendo isso? Eu estou falando que aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou ficar aqui de pé um pouquinho. Onde você colocar a planta do seu pé, você prosperará. E essa frase, ela já foi usada para muitas outras informações, dizendo assim, você prosperará com dinheiro no bolso, né? A prosperidade não é só dinheiro no bolso, não, gente.
Pelo contrário, talvez o dinheiro no bolso seja a coisa última dessa experiência de prosperidade. Colocar a planta dos pés e gerar prosperidade faz com que até o seu jardim floresça. Sabe, planta verdinha, flor colorida, vidas saudáveis, abraços sinceros, conversas genuínas, olho no olho, gente que vive um caminho de relação com Deus e que expõe essa relação aos outros relacionamentos, porque Ele é o caminho. Gente que quando tem uma conversa franca, fala com sinceridade, porque a sinceridade é a irmã da verdade, porque Ele é a verdade. E se Ele é o caminho e Ele é a verdade, na experiência do caminho e da verdade, nós geramos o quê? A vida. Ai, Rafa, mas a minha vida está dura. Fica tranquilo, porque a vida que Ele nos oferece é a vida eterna, é a vida que transcende a dor, transcende o sofrimento. Os dias estão difíceis? Fale com Deus, fale com o Senhor. Entregue-se ao abraço, entregue-se ao cuidado, entregue-se à experiência de um Deus que de fato olha por nós e que está disposto a nos ajudar. Ainda que os tempos sejam difíceis, mas por favor, faça uma só coisa. Diga a Ele, seja feita a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque é essa oração que Jesus nos ensinou. Quando os discípulos olharam Jesus conversando com o Pai que está no céu, eles falaram, Jesus, nos ensina a orar como o Senhor ora. Por quê? Como isso? Que tamanha conexão é essa? E Jesus, com amor e compaixão, olha para os discípulos e fala, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. E seja feita a sua vontade aqui na terra. Sabe por que ele fala aqui na terra? Porque no céu está tudo tranquilo. No céu está tudo certinho. O que nós evocamos a Deus é, seja feita a sua vontade aqui na terra, porque aqui na terra está tudo desordenado e nós precisamos que a sua vontade prevaleça. Seja feita a sua vontade no meu casamento, seja feita a sua vontade no meu relacionamento, seja feita a sua vontade nos meus negócios, na minha empresa, nas minhas relações interpessoais. Seja feita a sua vontade na forma como eu me percebo para com a sociedade e para com mim mesmo. Quando me olho no espelho, respeito a minha existência. Não me destruo, não me machuco, não me maltrato. Seja feita a sua vontade, Pai. Aqui na terra, como é feita nos céus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você possa sair daqui consciente de um abraço de Deus transcendente para a nossa experiência de vida. Nós não estamos sozinhos. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, fico muito feliz de revê-los. Vocês são sempre bem-vindos. E saiba que a nossa oração é para que nós possamos cada vez mais, em menos tempo, a gente está mais próximo, mais junto, né? Mais pertinho. E oro a Deus, de fato, para que esse tempo retome. Mas também há muitas notícias duras, difíceis. Nós temos amigos, gente próxima, que no período da quarentena perderam familiares, perderam amigos. Pessoas que ficaram enfermas e que sofreram por essa experiência. Outras, graças a Deus, passaram assim mais tranquilas. Então há várias notícias de pessoas próximas de nós, pessoas amigas, que passaram por experiências difíceis. Algumas por conta do Covid e outras pessoas também por outras situações, né? Porque não é só o coronavírus, o problema, né, social, são outros e também muito grandiosos. E a nossa oração é que Deus possa usar as nossas vidas para que nós possamos chegar a essas pessoas que estão, né, caídas ou em estado de sofrimento, e que Deus possa usar a nossa vida para ser um pequeno Cristo para elas.
é o máximo que nós podemos oferecer. É tudo que nós podemos oferecer a Deus. Tentar ser um pequeno Cristo nessa sociedade, nessa terra, nessa vida. Amém? Que Deus nos ajude a isso. Mas antes disso acontecer, nós precisamos estar curados. Amém? E você vai sair daqui curado. Abraça o Senhor agora, fecha os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Colocamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações à sua disposição. Trazendo a percepção de todas as realidades, compreendendo que o sofrimento, o dia mau, são coisas que chegam a nós, nos tocam a pele, mas nós não queremos nos sujeitar a elas. Que essas dificuldades que vieram até nós e que tantos desafios aconteceram e que estão postos diante do nosso futuro, não nos atemorize, não nos paralise, mas nos coloque numa experiência de ir adiante, sem ficar parado, mas protegidos, percebendo que Deus está ao nosso lado. Ele nos abraçou, e essa cura extraordinária acontece em nossos corações, acontece em nossas consciências e transcende as nossas vidas, tocando as outras vidas, as nossas famílias, a nossa casa, os nossos pais, os nossos avós, os nossos sobrinhos, netos, filhos, as crianças, os jovens, todos eles, Pai, que sejam impactados por essa experiência. Que Deus possa, Senhor, tocar as vidas que estão aqui presentes, que o Senhor possa visitar os lares, as casas, você que está na sua sala, no seu quarto, seja onde você estiver, num quadro de depressão, se você estiver num leito de hospital ouvindo essa mensagem, saiba que o Senhor está te visitando, que o Senhor está tocando o seu coração agora e te dando um abraço de redenção, de renovação, de cura, de transformação. Porque Ele é o Senhor que nos traz a vida abundante que tanto nós necessitamos. Seja curado na sua consciência, seja curado no teu corpo, seja curado na visitação que transforma as relações, que salva casamentos, que salva experiências relacionais, que transforma a partir do perdão, do cuidado, do afeto. Nos ajuda, Pai, que o nosso coração esteja na mesma pulsação do coração de Deus. Que nasçam, a partir de hoje, gente com o coração como o coração de Davi. Um coração que te louva, um coração que te exalta, um coração que faz poesias de adoração a quem tu és. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por esse domingo especial, por essa semana que se inicia. Nos encoraja para a vida. Nos encoraja para as novas experiências. Saia encorajado, fortalecido, por uma fé inabalável. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Eu, como ministro do Evangelho, vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes e bênçãos espirituais e materiais. Que você saia daqui revestido por esse amor, por essa plenitude. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.